Saiba quanto você ganha. Essa questão pode parecer estranha, pode parecer muito simples, principalmente se você é um funcionário público, se você tem um concurso, recebe o seu salário, ou se você trabalha em uma empresa e tem também ali a sua remuneração definida, certo? Mas quando você é um trabalhador autônomo, você trabalha por conta própria, se você é um profissional liberal, se você é empresário, se você tem várias fontes de renda, isso começa a fazer muito sentido. Porque muitas vezes nós conversamos com as pessoas e elas têm a dificuldade de organizar-se financeiramente, certo? E quando você aprofunda nessa questão, o que você vai descobrir é que na verdade a pessoa muitas vezes nem tem com clareza a informação de quanto ela realmente ganha, certo? Então esse é o primeiro ponto para organizar a sua vida financeira, é saber quanto você ganha. Isso é informação fundamental para você organizar a sua vida financeira. Então antes de você começar a pensar em quanto investir, organizar o orçamento, definir um percentual que você vai poder gastar, um percentual para lazer, um percentual para moradia, um percentual para investimento, não tem como nem você definir esses percentuais sem antes você ter a clareza da informação de quanto você recebe, qual a sua renda. Antônio Berto, mas a minha renda é variável, ela tem um mês que ela é mais, outro mês ela é um pouco menos, ou enfim, ela não é uma renda fixa, ela varia. Perfeito. Ainda assim, você precisa ter clareza de quanto você está ganhando, quanto você ganhou no último mês, quanto você ganhou nos últimos 6 meses, porque veja que a partir do momento que você começa a construir esse histórico de quanto você ganhou em cada mês, você começa aí sim a ter uma média da sua renda mensal. Como é que você faz isso? Vê quanto você ganhou nos últimos 6 meses e aí você vai ter a média semestral. Quando você tiver o controle de quanto você ganhou no último ano, você vai ter uma média anual para saber quanto foi a sua renda. No momento em que você tiver clareza disso, você vai entender melhor como foram os seus gastos, quais os percentuais que você gastou em cada área, e aí sim poder definir quanto você pode destinar para lazer, quanto você pode destinar para investimentos, quanto você pode destinar para projetos futuros, para realização de projetos pessoais que você depende do esforço de vários períodos. Então, saber com clareza quanto você ganha é o seu ponto de partida. E aqui eu quero chamar a atenção em especial para os profissionais liberais e para os empresários e os profissionais autônomos, naturalmente. Quando você tem esse tipo de negócio, você corre um risco muito grande de misturar o faturamento do teu negócio com a tua renda propriamente dita, certo? Então, vou pegar o empresário porque ele tem uma estrutura formal, mas isso vale para o autônomo e vale para o profissional liberal, naturalmente. O faturamento da sua empresa não é a sua renda, ele não tem a ver com a sua renda. A sua empresa ela precisa ter faturamento, desse faturamento vão sair todos os custos e despesas, né? E aí sim você vai ter lucro. E desse lucro você vai ter uma parte interessante da sua renda. Interessante que parte da renda do empresário ela venha do lucro da empresa. Por que parte e não todo? Porque é importante uma parte da sua renda como empresário ela venha do seu prolabore, da sua retirada prolabore. O que é esse prolabore? É o salário do gestor da empresa, certo? O prolabore é o salário do dono da empresa. Então, se você fosse trabalhar em uma outra empresa, você provavelmente exigiria uma remuneração, certo? Essa remuneração é o seu prolabore? Pode ser, mas a conta é inversa. Como assim inversa? A conta inversa é quanto ou por quanto você conseguiria alguém, um profissional, com as tuas características para gerenciar a sua empresa. Quanto você teria que pagar para ter uma pessoa do teu gabarito tomando conta da sua empresa? Esse é um ponto de partida interessante, talvez o melhor referencial para definir quanto deve ser o seu prolabore. E essa informação do prolabore é importante porque a empresa ela precisa
pagar Prolabore, ela é obrigada a pagar o Prolabore, certo? Legalmente ela tem essa questão, certo? Mas mais do que tudo, operacionalmente, economicamente, ela precisa ser capaz de pagar o seu Prolabore, porque se você está lhe dedicando o seu tempo, ela precisa pagar o seu Prolabore, certo? Claro que anomalias são aceitas durante períodos iniciais, mas isso tem que ser algo transitório, certo? A partir desse momento a empresa tem que pagar o seu Prolabore. E se ela consegue pagar o teu Prolabore, você sabe que aquele valor teria que sair ou para você ou para outra pessoa, você, empresário, vai adequar o teu padrão de vida ao seu Prolabore. A partir do momento que você adequou o seu padrão de vida ao seu Prolabore mensal, o lucro que a sua empresa der distribuir para você, ele é um plus, ele entra como uma renda extra, como um ganho extraordinário que vai te proporcionar saltos de padrão de vida, de evolução econômica, patrimonial, e isso é fundamental. Então, para organizar as suas finanças, antes de qualquer outra coisa, tenha clareza do quanto você ganha e como você organiza o seu orçamento, o seu padrão de vida. É claro que todos queremos elevar o padrão de vida, mas antes de elevar o padrão de vida, é importante trazer o padrão de vida para a realidade da sua renda atual. Esse é o primeiro passo para organizar a vida financeira.